Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 30 de março. O Senado Notícias está no ar. A votação de projetos no plenário do Senado está marcada para as 4 horas da tarde. São 6 itens na pauta. Vamos conferir. O primeiro projeto proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. Outra proposta obriga o governo a fornecer equipamentos e materiais pedagógicos de acordo com a idade e as necessidades de cada estudante de escola pública. O terceiro item da pauta determina que o SUS forneça remédios e tratamento com nutricionista para pessoas com fibromialgia e fadiga crônica. Também pode ser votada a criação do Dia Nacional do Profissional de Logística. Outro projeto determina que perícias médicas em ações envolvendo o INSS sejam pagas pela parte vencida. E os senadores devem votar também acordo do Brasil com Luxemburgo sobre troca de informação classificada. Esse projeto sobre pagamento das perícias em ações judiciais que envolvem o INSS e que também pode ser votado hoje pelo plenário, foi explicado à nossa equipe pelo relator da proposta, o senador Nelsinho Trade. O PL das perícias judiciais vai à pauta hoje no Senado da República. E a sua principal intenção é a correção desse transtorno que está causando em todas as perícias judiciais Brasil afora. Tem determinados estados que já está há mais de ano sem realizar uma perícia judicial. E com isso, quem sai prejudicado é aquele que mais necessita. Normalmente, pessoas carentes dentro de uma vulnerabilidade que precisam dessa perícia para poder restabelecer a sua justiça. Por isso, nós vamos fazer hoje, no Senado da República, o debate e a discussão para aprovar e corrigir de uma vez por todas essa distorção no sistema judiciário brasileiro. E daqui a pouco começam as atividades nas comissões do Senado. Vamos conferir no telão. Às 8h30, a Comissão de Meio Ambiente começa uma reunião que pode votar 7 itens. Um deles obriga que a propaganda eleitoral impressa seja feita com material biodegradável. Às 10 horas, a comissão de juristas que vai elaborar anteprojetos de modernização dos processos administrativo e tributário faz 2 audiências com especialistas, uma para cada tema. Também às 10 será instalada outra comissão de juristas que vai ajudar a elaborar anteprojeto de legislação sobre inteligência artificial no Brasil. No mesmo horário, a Comissão Temporária Externa, que acompanha a situação do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, discute a saúde mental das pessoas atingidas pela tragédia causada pelas fortes chuvas naquela cidade. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que garante à mulher atenção integral na prevenção de vários tipos de câncer, entre eles o de mama. O texto segue para a sanção do presidente da República. Câncer de mama é o com maior incidência entre as mulheres. Os últimos indicadores do Instituto Nacional de Câncer são de 2020. De acordo com os dados, mais de 66 mil mulheres tiveram o diagnóstico da doença apenas naquele ano. Em seguida, veio um câncer de cólon e reto, com mais de 20 mil casos, e o do colo do útero, com mais de 16 mil registros no levantamento de 2020. O câncer de mama também é o que mais mata mulheres. Em 2019, foram mais de 18 mil óbitos causados pela doença. O projeto aprovado pelos senadores garante atenção integral à mulher no tratamento desses tipos de câncer. O texto assegura a realização de mamografia, citopatologia e colonoscopia a todas as mulheres a partir da puberdade. Para que as mulheres possam ter acesso a fazer a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia em tempo hábil para prevenir o surgimento dessas enfermidades tão devastadoras que são. Formando assim um diagnóstico precoce, com um tratamento muito mais efetivo e, em consequência, uma despesa muito menor para o SUS, porque vai fazer um tratamento mais efetivo e, evidentemente, um tratamento mais simples do que um tratamento
extensivo, complexo, quando a doença já está em grau mais avançado, sobretudo quando tem metástase e, evidentemente, com muito menos efetividade do que se fosse feito um diagnóstico precoce. A Comissão de Direitos Humanos questionou nesta terça-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre nota técnica do Ministério que questionava a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e recomendava o uso de cloroquina e azitromicina. Já em abril de 2021, os senadores da CPI da pandemia solicitaram à CONITEC, Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, quais as diretrizes brasileiras para o tratamento da Covid-19. No capítulo 1, direcionado aos pacientes internados, aprovado em junho do ano passado, constavam as medidas como o uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica. No capítulo 2, sobre medicamentos, publicado 6 meses mais tarde, a CONITEC foi bem clara. Ela recomendou a não utilização nem da cloroquina, nem da azitromicina, nem da ivermectina, consideradas cientificamente ineficazes. Na contramão desse documento, uma nota técnica do Ministério da Saúde rebateu, argumentando que havia efetividade em estudos controlados para a hidroxicloroquina, mas o mesmo não podia ser afirmado quanto às vacinas. Diante dessa notória contradição, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um convite para ouvir o ministro Marcelo Queiroga. O órgão técnico especializado destinado ao assessoramento de Vossa Excelência para a constituição e alteração do protocolo indicou esse tratamento. Por que o Ministério da Saúde resolveu tomar como base uma nota técnica assinada por uma única pessoa? Eu não consigo entender. Queiroga alegou que a contestação ao relatório da CONITEC foi de responsabilidade do ex-secretário Hélio Angotti e que ainda está pendente de análise do próprio ministro. A época, quando falei em CONITEC, causou estranheza, porque alguns diziam que isso não era atribuição da CONITEC. Não é? E eu disse que sim, que era atribuição da CONITEC, sugeri, recomendar para que o secretário de Ciência e Tecnologia acatasse ou não, e se houvesse alguma inconformidade, se houvesse um recurso para o ministro iria julgar, e eu o farei. Só que a explicação não satisfez os senadores, muito menos a demora na decisão. Queiroga também foi questionado quanto à demora no início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Da decisão da Anvisa autorizando a vacinação das crianças ao exercício efetivo, ao início da vacinação, decorreu quase um mês e nesse intervalo teve a tal consulta pública, promovida pelo Ministério da Saúde, o que claramente atrasou ainda mais o início da vacinação infantil. Marcelo Queiroga defendeu a conduta do Ministério no combate à pandemia, mas foi duramente cobrado quanto à postura negacionista do governo. Nós não sabíamos bem o que era essa doença, nós não sabíamos qual seria o seu impacto, quanto tempo duraria essa pandemia, nós não sabíamos como ventilar esses pacientes, qual era a hora de fazer a intubação. Vossa Excelência, já havendo conhecimento acumulado no mundo, já havendo experiência acumulada no mundo sobre vacinação infantil, preferiu fazer uma meia-sola, fazer um bate-bola com o presidente da República, chegou a ir visitar uma família num caso que teria havido um acidente por utilização de vacina e depois ficou provado que aquela criança não sofreu qualquer problema decorrente da utilização da vacina. E Vossa Excelência imagina que aquele gesto não teve peso para que milhões de famílias no Brasil tivessem dúvida se deveriam vacinar ou não os seus filhos? A Super Interessante sai com uma matéria dessa aqui, ó. Hoje, aliás, ontem, 28 de março, vacina da Pfizer tem eficácia de apenas 12% em crianças. Entenda os motivos. Poxa, a gente está buscando a verdade, vamos buscar. Tem questionamentos, por que nos 2 primeiros anos da pandemia, se todos os cientistas diziam, unanimidade eu acredito, criança não é grupo de risco. Mas foi dito isso o tempo todo.
E de uma hora para outra, não. Criança agora tem que ser vacinada. A gente fica preocupado como pais, Humberto. Mas eu queria muito ouvir, pelo bem dos meus filhos, que o senhor falasse, pai, mãe, vacine seus filhos. Acredite na vacina, acredite na ciência. A vacina salva vidas, ministro. Vamos fazer isso. Preste esse serviço à população brasileira. Eu faço esse apelo enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto senador. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira um projeto que desobriga o governo de compensar a perda de arrecadação com a redução dos impostos sobre os combustíveis. O projeto ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Foi mais um passo no sentido de reduzir os altos preços dos combustíveis. O texto aprovado na Comissão Mista de Orçamento possibilita ao governo reduzir os impostos sobre os combustíveis sem que seja obrigado a compensar a perda de arrecadação nas operações sobre o biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e derivados de petróleo e gás natural. De acordo com a regra em vigor, a compensação com a redução dos tributos deveria ocorrer por meio de aumento de receitas ou diminuição de despesas. Ele faz a adequação, dando a segurança jurídica com relação à redução de carga tributária sobre óleo diesel, sobre combustíveis. Isso não estava previsto na LDO. Quando votamos a LDO no ano passado, ninguém podia imaginar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essa situação terrível, desumana, absurda, não é? Mas que, infelizmente, além de matar milhares de seres inocentes ali naquela parte do mundo, impacta em praticamente todo o planeta, inclusive no Brasil, e um dos impactos é o aumento do preço do combustível. O projeto aprovado na comissão também regula o pagamento de dívidas judiciais, os chamados precatórios. O governo deve informar o limite para o pagamento de precatórios e ajustar a abertura de créditos adicionais. O Poder Judiciário deve indicar a relação dos precatórios a serem pagos este ano. 60 dias após a descentralização de que trata o artigo 30, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário discriminarão no CIAF a relação dos precatórios relativos à dotação a elas descentralizadas, na qual especificarão a ordem cronológica dos pagamentos e o valor a serem pagos e o órgão ou entidade que se originou o débito. A CMO aprovou ainda um crédito suplementar de 2,57 bilhões de reais para órgãos do Executivo. A maior parte dos recursos vai para o pagamento do funcionalismo, da ativa ou inativos. O maior beneficiado é o Ministério da Defesa, que ficará com quase R$1 bilhão, seguido pelos Ministérios da Educação, com cerca de R$350 milhões, e o Ministério da Economia, com R$96 milhões. A proposta segue agora para votação no Congresso Nacional. É um ano muito difícil, né? O Brasil passou por muitas intempéries, muito contratempo, mas, enfim, o orçamento funcionou adequadamente para não deixar desabastecido nenhum setor e hoje nós votamos também o recurso para que os agricultores desse país possam plantar. Precisam desse crédito, precisam desse recurso e a comissão, mais uma vez, cumpriu seu papel. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.